Muito bem, este é o primeiro bloco do programa Boa Noite Rio Branco desta quarta-feira. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2015. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Estamos aqui de terça a quinta-feira, a partir de 8h30 da noite. Sexta-feira temos reprise do Tribuna Livre. Em breve começaremos a gravar os novos programas com os melhores debates sobre os temas mais importantes e polêmicos da semana. Você que acompanha o Tribuna Livre, comigo lá na apresentação, Narciso Mendes e Osmir Lima. Se não viu a oportunidade de ver agora a reprise de um programa que vai haver sobre o processo de adoção. Eu não lembro a produção, quais são os convidados, faz muito tempo que nós gravamos esse programa, mas um deles é o juiz Camolês, que esteve conosco, um programa muito bom. Você que não viu, terá a oportunidade de ver, e que viu, gostou, pode rever na sexta-feira. Olha, neste primeiro bloco nós vamos falar aqui sobre o cérebro. O cérebro é o órgão mais importante do corpo, eu, pelo menos assim, considero. E para falar, tem gente que tem um cérebro preguiçoso, tem gente que não gosta de ler, tem gente que não gosta de pensar, que dá dor de cabeça quando começa a raciocinar, e é para você que tem essa tendência a ter um cérebro mais lento, desatento, é que nós vamos falar aqui. Eu recebo com muita satisfação o pesquisador Carlos Maurício Prado, ele que vem falar sobre ginástica cerebral. Maurício, querido, seja bem-vindo, satisfação. Boa noite. Boa noite, Arquibaldo. Satisfação está aqui no Boa Noite Rio Branco. Maurício, eu estava lendo aqui no release, você já esteve no Jô falando sobre esse trabalho, é isso? Já estive e foi muito bem recebido, porque é algo prático, né, Arquibaldo? Certo. A gente quer usar mais o cérebro. É verdade. Na verdade, o potencial dele é extraordinário e mal aproveitado. Para entender bem, o cérebro tem dois hemisférios com características bem distintas. O direito é da emoção e da criatividade. Já o esquerdo, razão e aprendizado. É importante eles trabalharem juntos, mas nem sempre isso acontece. Quando a gente diz, eu li o livro, mas não entendi. Eu quero lembrar do nome, mas não consigo. Certo. Mostra que lá dentro está tudo desencontrado, atrapalhado. Isso acontece muito comigo aqui, viu, Maurício? Acontece com todo mundo. E aí o resultado não aparece, porque está tudo, cada coisa de um jeito. Se você encaixar como uma engrenagem unido, o cérebro funciona inteiro. E isso é que vai aumentar a capacidade de memória, de autoestima, de aprendizado. Serve para qualquer idade. Eu estudei 5 anos na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, com o Dr. Denison, que é PhD. Em equipe, nós desenvolvemos 32 exercícios simples, de apenas 1 minuto cada. Interessante que o cérebro é rápido, né? É verdade. A gente estava falando da vida em grandes cidades, da falta de tempo, mas o cérebro ajuda, porque na mesma hora ele responde ao estímulo. Nós reunimos tudo isso no livro ilustrado da ginástica cerebral. É um livro simples, ele foi pensado até na pessoa comum do povo. Você pode observar, ele é todo de figuras, porque a pessoa olhando para o desenho vê a maneira de praticar cada exercício. Certo. Então nós temos exercício aqui, por exemplo, de concentração, de memória, de criatividade. Quem troca a letra vai falar de aeroporto em vez de aeroporto, certo, pode consertar. Exercício para depressão, trabalhar medo, insegurança, fortalecer a autoestima. Esse aqui movimenta pescoço. Quando a gente está estressado, tenso, a energia prende aqui na nuca. Aí o cérebro não raciocina. E aí o livrinho vai apresentando cada página um exercício, 32 ao todo. Olha só o final, que interessante, Arquibaldo. Uma tabela de dificuldades. Olha só. O que vai acontecer? A pessoa em casa vai dizer, eu tenho esse problema, leio, mas não entendo. Aí ela vai consultar ali, leitura, botão cerebral, página 25. Ele vai bem objetivo indicar no livro qual é a página que você tem que fazer para preparar o cérebro antes de ler, para entender melhor, não é verdade? Aí, por exemplo, aqui tem matemática, fazer contas. Outra pessoa já vai dizer, não, para mim o ruim é
fazer conta. Eu erro até no troco. Aí ele já vai dizer elefante da página 8. Por que muda de exercício? Porque o cérebro é todo dividido em pedacinho. E cada pedacinho tem uma tarefa. E aí cada exercício é específico para uma dificuldade. O interessante de tudo é pela manhã. Você acorda cedo também, não é verdade? Sim. E muita gente diz, levantar da cama eu levanto. Mas acordar é difícil, demora. Então, nós desenvolvemos 7 passos de 1 minuto, chamamos aquecimento cerebral de 7 minutos. É o tempo que precisa. Rapidinho, não é verdade? Sim. Não atrapalha. Antes de ir para o trabalho, para a escola, para os negócios, em 7 minutos, a pessoa vai encaixar os hemisférios para que o dia renda mais. Ajuda a criança na escola que tem dificuldade de aprender. Idoso manter a mente lúcida, prevenir mal de Alzheimer. Também no trabalho, quem está estressado melhora rendimento. Mesmo um jovem que fica nervoso, evita branco na hora da prova, é para a qualidade de vida em geral. O primeiro exercício eu achei interessante. Você pediu água. Nós chamamos a água gasolina do cérebro e é a primeira atividade do dia. Imagino que você faça isso quando acorda. Você sabe o que é interessante? Em casa a pessoa pode dizer, tão simples. Qual a importância da água para o cérebro? É que ela conduz eletricidade e o cérebro é um órgão elétrico. Sim. A gente usa a palavra, mas o neurônio emite impulso elétrico. Correto. Então, ao beber água, o raciocínio fica rápido e ágil e a memória funciona melhor. Uma dica em casa, para quem é esquecido, tomar água. Beba água. Carro não anda sem gasolina, cérebro não funciona sem água. Um outro exercício muito simples, que esse convidar... Esse é o primeiro. Tomou água. Né? Eu queria convidar até o telespectador a interagir com a gente, fazer junto. Temos que trabalhar com as 2 mãos para os 2 lados funcionarem juntos. Com o dedo indicador e o médio, tanto da mão direita quanto esquerda, posicionamos no centro da testa, acima dos olhos, e fazemos uma massagem circular. Não importa o lado que gira, horário ou anti-horário. Esses pontos de acupuntura, ao serem massageados, aumentam a circulação de sangue na testa, a parte inteligente, rica, nobre do cérebro. Já deu 1 minuto, é suficiente. A gente faz até no estúdio, né? Ver Sim, como é simples. É verdade. Mas a pessoa pode querer, cientificamente, qual a explicação para uma massagem na testa? A ação da gravidade puxa sempre energia para baixo. Ela deposita na nuca e o estressado reclama, dor no pescoço, Sim. Dor nas costas, não é que Sim, incomoda? Muito. Mostrando que a energia desceu. A nuca é o andar de baixo do cérebro, a parte primitiva e animal que não raciocina e não aprende. O estressado diz... Professor, gostei. A nuca é o andar de baixo do cérebro? Conheço muita gente que mora na nuca. Mora no andar de baixo. É verdade. E aí, como a energia está no mínimo, a pessoa está na ponta da língua, está dizendo... A energia está rastejando. Certo. A nuca tem até um apelido, é a parte reptiliana do cérebro, do réptil que rasteja. Como a energia está lá embaixo, não rende. Massagear a testa, eu chamo de elevador. Redireciona para o andar de cima, atenção, concentração, planejamento. É o mental superior, é a parte inteligente do cérebro. Se alguém perguntasse o que mede inteligência, não é o tamanho da cabeça, é o tempo do dia... Porque senão o senador Petecão seria um gênio, né? O senador Petecão tem uma cabeça enorme, é conhecido verdade. Por essa característica. Mas é o tempo do dia que a gente passa nessa região do cérebro. Então a gente faz esse exercício... Peraí, deixa eu entender. O tempo do dia que nós passamos na região do cérebro. Porque se você passar o tempo aqui... a gente dedica ao cérebro? É a colocação da energia. O princípio de Lavoisier é muito importante. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A energia está lá. Mas em que lugar? Está em cima ou está embaixo?
entendeu? Então, por exemplo, você acordou, bebeu água, faz o exercício para a energia vir para a parte superior. Mas depois, antes de apresentar o programa, antes de ler um livro, para assistir uma aula, na reunião com o chefe, você pode repetir esse mesmo exercício, sempre que necessário, para que essa energia esteja na parte do cérebro que raciocina, que cria. Se a gente observar aqui no livrinho, vou mostrar para você ver que interessante. Olha só a figura desse exercício na ilustração. A filha está fazendo a massagem na testa do pai, mostrando que nós também podemos fazer numa pessoa que teve derrame, AVC, que está doente, vamos ajudar na recuperação dela. Certo. Agora, é importante, você falou no início, da pessoa desatenta. As pessoas são distraídas, não é verdade? E a gente sabe que o cérebro usa 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato, paladar. Correto. Mas o principal é visão. Sim. É com os olhos que a gente identifica, se posiciona. 90%. Mas na verdade é 78%. 17% é a audição, 3% é o paladar, 1% é o tato e 1% é o olfato. Interessante, né? São nós estudos que nós fizemos. Olfato, né? Mas perceba, visão e audição predominam, certo, e visão mais ainda. E aí a gente pode analisar a diferença entre ver e enxergar, que é prestar atenção. Certo. Muita gente vê, mas não enxerga. Está ali o degrau, tropeça, cai e quebra a perna. Ah, não vi o degrau, mas era um degrau. É verdade, é um troço grande, não é uma coisinha pequenininha. Nós desenvolvemos um trabalho muito interessante que obriga o cérebro a prestar atenção. É um óculos diferente, Arquibaldo, que não tem grau. Você naturalmente está acostumado com óculos de grau, não é verdade? Que tem grau, faz o foco para a pessoa ler e enxergar. Certo. Aqui, esses furinhos, se você tiver um alfinete, ele é vazado, é furado mesmo, parece até uma peneira. Quando você coloca, eles provocam no cérebro uma ação que obriga o olho a prestar atenção. Eu quero que você experimente. Vou te dar uma folha que você não conhece, coloque ele primeiro. Vamos lá. Você vai ler com esse óculos furadinho que não tem grau nenhum. Fiquei igual o Ken Reeves, do Matrix. No começo é meio esquisito, tudo furadinho, mas é esse esquisito que vai provocar no cérebro essa ação. Ó. Pegue uma folha aqui e leia o conteúdo do nosso trabalho, por exemplo. Ginástica cerebral, oficina prática de exercícios para ativar Você vê que você está lendo perfeito. Cérebro, nota que a letra está forte, preta, firme. Ao mesmo tempo e aumentar a capacidade da memória. Levanta agora o óculos do olho e vê a diferença. Sem ele... É verdade. Coloca ele de novo que você vai ver como a letra fica preta, forte, viva. Ressalta as palavras que nós estamos lendo. É impressionante, parece que ela está em 3D. Exatamente. Faz você... E preta, forte. Isso. Faz você prestar atenção. Olha só, olha que incrível. Na semana passada, estava dando treinamento numa empresa e a gerente disse assim: professor, se eu lhe disser que eu estou na metade do livro e não lembro de nada. Eu falei, castigo, né? Você vai ter que ler tudo de novo. Aí eu disse, sabe por que você não está prestando atenção? Eu dei esse óculos furadinho para ela colocar. Ela colocou, quando ela foi lá, disse, nossa, que diferença, realmente eu sinto a atenção do cérebro, eu estou enxergando melhor, lendo mais. Eu falei, percebe, se a letra está preta, você guarda mais, porque ele vai fixar melhor. Não é uma coisa muito assim, muito clarinha, você tem dificuldade de reter, mas uma coisa preta, forte, o cérebro vai gravar mais. Estamos ajudando na memória. Estímulo visual um estímulo visual. Outra coisa, muita gente reclama que sente sono quando lê. E aí acaba dormindo, não aprendeu o que estava estudando, não lembra, porque o grau deixa o olho preguiçoso e dá sonolência. Aqui não tem grau, é ao contrário. Ele está obrigando que o cérebro esteja ativo e prestando atenção na leitura. Então você não vai sentir sono, vai ler mais rápido, porque está preto, forte, vivo, e vai guardar mais. E se você estiver no computador, nós temos uma vantagem a mais. Esses furinhos filtram aquela luminosidade que a tela emite
e que deixam sua vista cansada. Quando você fica muito tempo no computador, sente. Muita dor de cabeça, dor de cabeça e o olho irritado, lacrimejando, por causa da radiação invisível. Como o monitor emite essa radiação, mas ela não é perceptível, as pessoas tendem a ignorar, né? A gente dá mais atenção ao que está visível, mas a radiação, ela agride o olho. Esses furinhos, a pessoa aqui não percebe, mas eles têm forma de pirâmide. Então, a radiação entra e a pirâmide, ela é como um funil, fica retido, protege o olho. Então a gente tem... onde se compra um óculos desse, professor? Olha só, nós estamos trazendo essas novidades para Rio Branco. Na sexta-feira agora, nós vamos fazer oficinas gratuitas, olha que bacana, convidar o seu público a participar, com a demonstração ao vivo desses exercícios para quem quer aprender a praticar no dia a dia. Elas vão acontecer no auditório do Hotel Terra Verde. Ele fica ali na Marechal Deodoro, na saída da ponte. Acredito que seja fácil, né, que as pessoas conheçam. Na sexta-feira vai ter 2 apresentações. Uma às 3 da tarde, outra às 7 da noite. Quem não puder na sexta, nós vamos repetir no sábado. 10 da manhã ou 3 da tarde. Então, na verdade, são 4 apresentações para a pessoa escolher o melhor dia e horário para ela. É gratuito, chegando 30 minutos antes. Eu lembro sempre o pessoal, é grátis, mas a pontualidade é britânica. A gente começa na hora marcada. Bacana. Se você chegar atrasado, vai perder metade e vai se arrepender, que vai dizer, nossa, tanta coisa que eu não vi, que eu não aprendi, não é verdade? Então, chegue antes. Lá nós vamos ter o livro da ginástica cerebral à venda. Eu vou autografar para quem quiser adquirir. Vai ter o óculos furadinho para você experimentar, ver o efeito. Trouxemos alguns. Tem um telefone aqui de Rio Branco, pessoal que quiser informações. 9239-5448. 9239-5448. O nosso site ginasticacerebral.com, não tem BR, assim mesmo, para o internauta, muitas vezes gosta de pesquisar, mas compareça. Auditório do Hotel Terra Verde, ali na saída da ponte, na Marechal Deodoro, sexta-feira, 3 da tarde ou 7 da noite, e sábado, 10 da manhã ou 3 da tarde. Venha colocar o cérebro em forma para ele funcionar melhor. Professor, nós não acabamos ainda, eu queria mostrar ao senhor e aos telespectadores. Esse livro é espetacular também. Seu muito cérebro bacana. Nunca envelhece. Eu quero ler um trechinho dele aqui para nós falarmos sobre esse livro. Eu também tenho essa revista. Tudo que é fato relacionado à inteligência me interessa. Inteligência, que faz uma pessoa mais inteligente do que as outras e tal. Antes de ler o trechinho, professor, algum tempo atrás eu tive uma namorada que me perguntou, ela não era loira. Ela me perguntou, é possível um ser humano viver sem cérebro? E eu respondi, pela sua pergunta eu posso responder categoricamente que sim. Que mal. Professor, eu só... Mas você sabe que nós temos estudos que o cérebro do homem é diferente do cérebro da mulher. Porque a mulher vai dizer assim, você não lembra da data de casamento, você não lembra do aniversário. É verdade. Porque a mulher dá muita importância a esses fatos. Mas aí o homem vai responder, e você não lembra quem foi o último campeão do futebol brasileiro? Não é verdade? Então, a seletividade também age na memória e no funcionamento do cérebro. O que você gosta? O que você presta mais atenção? É verdade. Professor, diz assim, qual o verdadeiro potencial de uma pessoa? Só um trechinho para nós comentarmos, vou aproveitar a sua presença e a sua experiência aqui. Se a genialidade é atributo inteiramente genético e os genes são tão decisivos, o pessimismo sobre a possibilidade de adquiri-la parece justificado e a maioria das pessoas está condenada a permanecer atolada na mediocridade. Por outro lado, o esforço individual pode levar à melhora da estrutura e do funcionamento do cérebro, resultando na formação de prodigiosas memórias de longo prazo necessárias ao desempenho superior. Talvez todos nós sejamos capazes, se não de manifestar genialidade, ao menos de conseguir graus de realização que nos vão distinguir da vasta maioria dos nossos concorrentes.
Acabou o nosso tempo? Não, mas vamos ouvir a resposta do professor sobre isso aqui. Olha só, isso é muito bem colocado. Ok, explica. Mas eu diria para ele que nossos estudos já mostram o desenvolvimento do cérebro começa na infância com o bebê. E que o bebê que engatinha é mais inteligente do que o bebê que não engatinha por um processo. Enquanto o bebê está engatinhando, ele faz um movimento cruzado. Para engatinhar, você tem que mexer braço direito com perna esquerda. E ao contrário, braço esquerdo com perna direita. Isso faz o tico e o teco juntar. É como se você estivesse fazendo um procedimento neurológico de fortalecimento das conexões neuronais. Eu moro em São Paulo, como comentei a você. Na cidade grande, as pessoas moram em apartamentos pequenos, têm pouco tempo para cuidar dos filhos, acabam cerceando o movimento. Coloca a criança no cercadinho, presa na cadeirinha, no bercinho. Mamãe está ocupada, fica aí quieto. E a criança não engatinha. Certo. Não sei em Rio Branco, porque eu não moro aqui. Até a gente vê que a cidade tem mais espaço, tem esse parque da maternidade lindíssimo. E é importante ter essa noção. Enquanto o bebê está engatinhando, o cérebro dele está se desenvolvendo. Eu, na minha monografia da ginástica cerebral como especialista, eu fiz um estudo que inteligência não depende de classe social. Até aproveitando a nossa bagagem brasileira, eu fui em muitas comunidades carentes e pude presenciar crianças extremamente inteligentes e capazes. Eu não gosto de generalizar, mas, em geral, a pessoa mais simples, ela é mais solta, deixa o filho mais à vontade. E a pessoa de mais recurso e abastada costuma ser super protetora. Não faz isso que vai cair, não isso. E acaba limitando a criança. Não sei se você concorda. Concordo perfeitamente. E então, na periferia você encontra crianças de olhos abertos, espertas, mas sem cultura. Sim. E às vezes, nesses condomínios fechados de muros gigantes, você encontra crianças apáticas, mas num meio que até favorece a elas, porque elas são tão cercadas de conhecimento, mas elas precisam de acompanhamento na escola, porque elas têm dificuldade para passar de ano. Eu tenho um amigo de classe A, riquíssimo, a criança não consegue passar da 3ª para a 4ª série. Uma criança de 11 anos. Isso é um problema. É verdade. Então, veja, classe social não define inteligência. Concordo. E aí entra esses estímulos que a ginástica cerebral traz. Um dos nossos exercícios aqui no livro é exatamente a pessoa ou caminhar diariamente, porque enquanto ela caminha, ela faz um movimento cruzado, ou sentada mesmo, estimular esse tipo de atividade para o cérebro está bem formado. E o nosso convite é que os seus telespectadores não percam essas nossas apresentações, que elas são muito ricas de conteúdo. Professor, eu gostaria de fazer 3 blocos aqui com o senhor. Eu sei que o tempo na TV é curto. Marcaram apenas um bloco com o senhor. Fizeram Quando eu fui no Jô pegadinha. Soares, ele teve esse problema. Você sabe que eu tive que ficar 2 blocos e tiveram que reprogramar para o outro entrevistado passar para o outro dia. Tá vendo? Da próxima vez a gente vai fazer 3 para compensar um que fez só, mas nós estendemos um pouquinho o tempo. Vamos só repetir, professor, auditório do Hotel Terra Verde, sexta-feira, às 15 horas, é isso? Isso. Tem 2 apresentações na sexta-feira, 15 horas ou 19 horas. 19. No sábado tem 10 da manhã ou 3 da tarde. Lembrar, a entrada é gratuita, mas chegue 30 minutos antes, que a pontualidade é britânica. Lá nós vamos ter o livro para quem quiser adquirir. Vamos ter o óculos furadinho para você experimentar como você presta atenção. E o telefone 9239-5448 está à sua disposição para maiores informações. Ok, professor, eu peço licença só para colocar os óculos, vou terminar com ele, que eu achei muito bacana. Muitíssimo obrigado. Eu que te agradeço. Vinda. Eu vou assim eu enxergo melhor. Mas eu vou lhe presentear com esse obrigado, óculos. Depois eu me acerto lá com eles. Para você obrigado. usar no computador e não estragar mais sua vista. Arquibaldo. Foi um prazer enorme, Prazer foi sucesso. meu. Eu tenho certeza que quem for comprar o livro, eu vou lá na palestra para ver, vai desenvolver as suas habilidades cognitivas, porque afinal
elas representam o sucesso ou o fracasso na nossa vida. É verdade. Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Eu que te agradeço aqui, Baldo. Obrigado a você também que nos acompanha. Daqui a pouquinho nós voltamos. É VaptVupt, viu? Por favor, não saia daí.